Oi, gente! Estamos aqui para conversar hoje com a Sabrina no nosso Papo Consciente. E a Sabrina, ela tem muita coisa legal para compartilhar, por isso fiz questão de trazer ela para esse bate-papo aqui. E eu tenho certeza que a Sabrina, que é uma professora que trabalha na rede pública aqui no estado do Ceará, mas na prefeitura, né, Sabrina? Isso. E eu falo muito para ela que isso eu vejo muito como um propósito, porque eu sei que ela ama trabalhar com crianças, ela ama esse processo educativo. E eu vou começar perguntando para a Sabrina como ela estava quando ela chegou no processo terapêutico. Como você estava, Sabrina, quando você decidiu me procurar? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, Polly. Eu me senti muito honrada quando eu recebi aquela mensagem. Você sabe o quanto eu te admiro, né? O quanto eu sou da Legião Polly. Por onde eu ando, eu falo, minha terapeuta é a melhor. E assim, quando eu comecei o processo terapêutico, eu estava bem fragilizada. Tanto é que na minha primeira terapia... Só chorava. Só chorava, absolutamente. Quando alguém vem me perguntar, como é a tua terapia? Eu só chorei na minha, e aí eu sempre relato isso. Na minha primeira terapia, eu só chorava. Eu não conseguia nem falar o que estava me angustiando ali naquele momento. E durante o processo, a Sabrina foi percebendo, né? Eu lembro muito que, às vezes, você problematiza muito uma coisa que era para ser mais simples, e aí ela foi ganhando essa clareza, né, Sabrina? E outras coisas que realmente eram mais preocupantes, foi o que a gente foi realmente desenvolvendo. Então, eu trouxe a Sabrina hoje como uma referência de uma mulher que saiu de um relacionamento, que quando ela chegou na terapia, ela estava ainda há pouco tempo divorciada, né? Nesse processo de sair de um relacionamento sofrido, doloroso e se encontrar novamente, né? Até falo para ela assim, tem que dar o exemplo da felicidade, porque eu tenho certeza que hoje ela está muito mais feliz do que quando ela chegou para fazer terapia. Com certeza. Eu estava iniciando o processo do meu divórcio quando eu cheguei na terapia. Tinha 1 mês de divorciada. E eu sabia que eu precisava sustentar aquela decisão, porque era algo que não me fazia bem. Então, eu já acompanhava a Polly pelas redes sociais. Eu disse, não, eu preciso começar a terapia. Sempre fui muito fã de terapia, assim. Você percebe quando uma pessoa faz terapia, o quão equilibrada ela é. E é exatamente isso, Polly. Veio me trazendo durante esse processo uma leveza que eu não tinha na minha vida. Eu estava tão vivendo no automático que eu só acordava, trabalhava, fazia alguma coisa em casa e dormia. E eu tinha esquecido quem era a Sabrina. Às vezes acontece muito da gente automatizar nossa vida, os nossos sentimentos. Às vezes a gente está tão mergulhado ali nos problemas, nas dificuldades e nas dores, que a gente até esquece desse sonhar, né? Que a gente até esquece do que pode ser legal ser vivido, ou de correr atrás de coisas que talvez você lá atrás não achou que merecia, que eu acho que esse processo de amor próprio, ele traz muito essa questão de merecimento, sim, né, Sabrina? Sim. Eu tinha muito, não só tinha, ainda tenho alguns, né, porque é um processo complexo com o meu corpo. E isso a gente trouxe muito para a terapia, né? Eu sempre tinha muito na cabeça a questão das cirurgias plásticas e não continuo sem achar problema em relação a isso, mas é sobre você estar bem e querer melhorar. Gente, a Sabrina, ela não usava biquíni. Chegou um determinado momento que ela tinha uma viagem para Noronha e aí ela comentou: olha, já comprei vários maiô incrível, porque eu não uso biquíni de jeito nenhum. E eu falei, como assim? Porque eu não me acho bonita, não gosto. E já tinha feito uma cirurgia, né, Sabrina? Já tinha feito uma plástica. Então, assim, a gente percebe que é mais sobre o quanto você está se cobrando, o quanto você ainda não consegue se olhar. E uma coisa que eu falo muito na terapia é que nós somos o reflexo da nossa história. É que o nosso corpo, ele carrega as nossas dores, as nossas vidas, a nossa vida como um todo. E que a gente se olhe como um ser humano, não como alguém que tem que suprir determinada expectativa. Talvez alguém não passou pelo que a Sabrina passou nos últimos anos, talvez alguém não tenha sido tão atacada emocionalmente como a Sabrina já foi. A gente sabe
Sabrina, que quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo, ela duvida muito dela mesma. Ela passou tanto tempo sem ter liberdade de expressão, de emoção, de ter uma receptividade dos sentimentos delas. Os sentimentos eram tão negados naquele relacionamento que você fica meio sem dar validação àquilo dali. Talvez você tivesse vergonha até de falar que não gostava de usar o biquíni, por achar que todo mundo iria achar que era besteira. Mas não é só sobre o sentimento do biquíni, é sobre a autocobrança demais, porque todo mundo olha para a Sabrina, eu tenho certeza que nenhuma das amigas dela concordam com essa sensação. Mulher, porque olha isso, você tem um corpo legal, mas agora eu acho que mesmo ela ainda querendo se lapidar, sendo muito dedicada na academia ou buscando o processo de cirurgias plásticas, agora a sensação é que eu posso ser melhor, mas isso aqui que eu tenho dá para dar conta da vida que eu estou vivendo agora. É mais como se você estivesse mais no momento presente, né, Sabrina? Exatamente. Todas as viagens que eu fazia, inconscientemente, eram para lugares frios. Sempre muito vestida, casacos, jaquetas, roupas de frio. E eu nem percebia que isso era uma fuga, porque eu não conseguia usar o biquíni. E aí aconteceu dessa viagem em Noronha, e eu comprei vários maiôs, e a Polly disse, como assim? Você não vai comprar biquíni? Então compra pelo menos um maiô mais cavado. E aí levei os biquínis para Noronha. Quando chegou em uma determinada praia, eu estava lá com o maiô todo de franja. Polly me manda um direct no Instagram, cadê o biquíni? Aí eu tinha levado um biquíni dentro da bolsa, fui atrás de umas pedras lá pra trocar. Sim, vou dar o meu jeito. Vou tentar e vou conseguir. Aí consegui colocar o biquíni. E as fotos ficaram maravilhosas. Ficaram ótimas. E aí eu acho que você entrou em contato, como eu falei, com quem era a Sabrina ali naquela viagem, naquele momento. Eu acho que o processo terapêutico, ele tem muito da gente parar de ficar na expectativa da busca. Isso. Que não é que a gente não seja pessoas que estejamos buscando, assim, que a gente tá ali no processo de buscar a melhoria, de ser uma pessoa melhor, mas que a gente aceite viver o momento daquele dia. Exatamente. Naquela viagem, quem era a Sabrina? Era a Sabrina que estava fazendo, talvez, um primeiro contato com essa liberdade, de se divertir. E eu lembro também de uma coisa que foi muito marcante para mim nesse processo, quando você retomou mais as corridas, que você dizia, agora eu posso ir correr. Aí você vê que uma coisa que parece ser tão simples, né, Sabrina, que aí eu questionei, como assim agora eu posso ir correr? Aí a Sabrina falava que é porque o ex dela não tinha essa prática e terminava limitando. Então, hoje você vê que ter clareza sobre quem você é, o que você quer, e essa individualidade é muito importante para o amor próprio, para um relacionamento, né? Outra coisa também que a gente já preparar a Sabrina para ela não ficar naquele momento do trauma, da dor. E por mais que você tenha um histórico e uma história, assim como eu também, de uma mulher que já passou por um divórcio, que já passou por um relacionamento difícil, complicado, dolorido, que a gente volte a acreditar, né, Sabrina? Exatamente. E aí eu teve um evento sobre mulheres e resgatando o feminino. Bem legal. E a Sabrina me mandou os depoimentos sobre o que ela teve, vários insights e percepções, né, depois do evento. Exatamente. Foi um evento totalmente voltado para mulheres, né? Foi o Café com Rosas. Isso. E a Sabrina tá em todos os eventos. Esse ano eu fui bem dedicada na terapia, assim, porque realmente é algo que me cura, que me faz muito bem, e por onde eu passo eu falo, façam terapia, né? Seja na academia ou seja no estacionamento do Cucucaia. Mas eu tô ali vendendo a minha terapia, que eu quero que todo mundo faça, porque foi o maior divisor de águas da minha vida. Eu sempre digo que eu estou em busca do equilíbrio, né, que é corpo, mente e espírito, e a terapia, ela conseguiu organizar isso em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, mas até nisso eu estava afastada. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer esse é um grande diferencial da terapia integrativa, da terapia quântica, que é a visão que eu trabalho, porque você tem que estar no todo, equilibrada. Exatamente. No todo. Então, a Sabrina voltou a se conectar mais com ela mesma. A gente tem também no processo esse incentivo de se conectar com o nosso eu espiritual, praticar nossa espiritualidade da forma que para cada pessoa for.
E isso tudo, nesse contexto geral, vai trazendo a qualidade de vida que você estava buscando. Tipo assim, de ser uma pessoa que começa a sair daquelas angústias, daqueles milhões e milhões de perturbações e questionamentos e começa a ter algumas clarezas, né, Sabrina? Outra coisa, gente, muito interessante, que é um ótimo exemplo pra gente, é o quanto eu vejo que ela tá mais paciente, mais tolerante. Muito. Às vezes ela chegava falando uma coisa muito interessante, que é sobre os outros falarem mal de você. Uma vez ela mandou mensagem pra mim, isso porque eu sou bem participativa, pode mandar mensagem no direct, no WhatsApp, eu sempre tô ali. E ela falando que uma pessoa tinha falado que ela usava maquiagens importadas, lembra? Foi, exatamente. Eu era bem estressada, né? Hoje em dia, as minhas amigas dizem assim, acho que tu é passiva demais. Mas é porque realmente tem coisas que não valem a pena. E aí, nesse dia, eu fiquei bem chateada, porque eu descobri... Como que ela tem que se meter, né? Que ela usa um gloss da marca tal. Eu cheguei, Polly, como assim? Como que a pessoa que eu não dou nem de conta da vida de ninguém vai dar de conta de um gloss que eu uso? Eu fiquei... Porque eu sou professora, e aí já vem esse preconceito incomodada. E eu fiquei chateadíssima. A Polly disse, olha, dê o direito das pessoas serem que elas são. Ter a visão delas, enxergar a vida como elas enxergam, são crenças limitantes. E a gente não tem que estar tentando mudar as crenças dos outros. Se na cabeça dessa pessoa você não deveria ter o bem-estar, ou gostar de produtos de qualidade, é uma limitação daquela pessoa. E a gente tem que parar, muitas vezes, de ficar tentando convencer as pessoas da nossa verdade, daquilo que a gente acredita. A gente tem que dar esse direito. E realmente, eu acho que a Sabrina aprendeu muito. Ela já passou por outras situações, e isso é uma coisa que eu explico muito e falo muito no processo terapêutico. E aí eu desenho o 6, que pra mim fica sendo 6 e pra pessoa fica sendo 9. E aí eu, Sabrina, o que é que você tá vendo aqui? Aí ela, Paula, eu vou levar isso aqui pra vida. Exatamente. Essa questão do outro, né? Que esse ano eu aprendi bastante em relação a isso. Eu ficava bem chateada quando eu descobri que alguém falava de mim, porque eu passei principalmente o ano de 2024... me descobrindo e me entendendo, então eu não tenho por que me importar com a vida do outro. Então eu ficava muito chateada quando eu descobri que alguém tinha falado de mim sem motivo. E aí, nesse processo terapêutico do ano passado, de 2024, eu entendi bem isso, que o outro é o outro. O que o outro pensa de mim diz muito mais sobre ele do que sobre eu. E eu sei a minha essência, ser exatamente o que eu sou. Não preciso provar para o outro quem eu sou. E tá tudo bem ele ser do jeito que ele é e eu ser do meu. O outro, ele pode ser exatamente quem ele quiser. Agora, eu que vou decidir se eu vou querer o outro daquele jeito na minha vida. Você lembra de um episódio que aconteceu de você perceber um comportamento das crianças também? Que você falou assim, Polly, a menina veio reclamando que um grupinho lá de crianças não queria brincar comigo. Verdade. Aí você falou, Polly, é a mesma coisa. Porque às vezes a gente quer levar isso para as crianças. Eu sou professora de educação infantil há muitos anos, atendo adolescentes também. Mas, assim, a minha maior paixão é a educação infantil. E aí eu parei e pensei, porque a Polly havia me dito isso na terapia. Deu direito das pessoas não gostarem de você. Qual o problema? Deu direito. E eu falava muito isso para os meus alunos, mas não fazia isso na prática. E aí a minha aluna chegou pra mim e ela disse, tia, fulano não quer brincar comigo. Eu disse, meu amor, tudo bem. Fulano tem o direito de não querer brincar com você, mas existem outras crianças que querem brincar com você. Vamos lá, vamos até elas. E aí, nesse dia, eu parei e pensei, poxa vida, eu quero que o meu aluno, a minha aluna faça isso, mas eu não tô fazendo isso pra minha vida. Ou seja, quando chega alguém comentando uma coisa negativa, a gente não quer que aquele grupinho não queira a gente, que não goste da gente. É a mesma coisa do colégio. A gente tem que levar pra vida. Vai ter outras mulheres e alguns grupos de mulheres que talvez não se identifique com a Sabrina, não goste de algumas coisas que a Sabrina é, e tá tudo bem, a gente precisa ter muito essa maturidade. Tipo assim, as pessoas precisam realmente, nós precisamos entender que não podemos ficar o tempo inteiro querendo que todo mundo se conecte com a gente, que todo mundo goste do nosso jeito de ser, da nossa fala. Pode ter pessoas que gostem, pode ter pessoas que não falem bem de mim e que eu
lide com isso de uma forma leve, porque ela tem o direito de não gostar de mim. Ah, eu não gosto do jeito que a Polly fala. Tá tudo bem, aquilo não precisa me doer. Eu não preciso levar tanto pro pessoal, porque é sobre a afinidade. Então, se nós estamos aqui e eu tô gostando de tomar meu suco de morango, eu não tenho que te obrigar a gostar do suco que eu gosto. Você pode gostar de outra coisa, eu de outra coisa, e aquilo não ser pessoal. É como se tudo que a gente gosta e tudo que nos identificamos vai se tornando parte da nossa identidade e a gente não aceita que outras pessoas não gostem. Então é uma maturidade, acho que é uma das maiores vitórias que a pessoa pode ter, Sabrina, é a gente internalizar esse sentimento. E muita gente às vezes acha que a nossa evolução é uma coisa que eu falo para todo mundo que vem aqui, é uma coisa que faz parte da minha filosofia, a gente precisa entender que nós estamos num processo evolutivo e que não existe a linha de chegada, sabe? A perfeição. A Sabrina, ela começou um processo não faz tanto tempo assim, são meses de processo terapêutico, mas nesses meses eu tenho certeza que pessoas do convívio dela já enxergam outra Sabrina, já enxergam avanços. A percepção que eu falei do que ela pensou lá no Dia das Mulheres é porque ela estava assim muito distante desse universo novamente do casamento, e ela trouxe uma fala assim: ai, Paula, eu lembrei das partes boas de um casamento. Sim. Que também é sobre isso, não é porque você teve uma experiência ruim que aquele seu passado ele tem que ser algo ruim pro resto da vida, que a gente possa tirar os aprendizados, e não é romantizar a vida, é entender que a vida é assim. E aí eu acho que quando a gente chega nessa maturidade, a gente compreende que pode, esse ano 2025, você pode ter vários avanços aqui no processo. Tenho certeza que a gente ainda vai estar juntos. Com certeza. Mesmo que um pouquinho assim à distância, talvez algumas online, outras presenciais, porque vou continuar produzindo os meus eventos, que eu gosto muito dessa parte de palestra, de estar assim, trazendo mais conhecimento. Acho que soma muito, né, Sabrina? Demais. Eu acho que foi esse ano, assim, os cafés com conhecimento foram muito importantes. E essa questão do outro me enxergar, né? Eu recebia muitas mensagens de pessoas próximas, conhecidos. Nossa, como você está diferente. E não é só o físico. Porque eu comecei a mudar no interior e aí expandiu para o exterior, né? E eu lembro de um café com conhecimento que aconteceu, que eu olhava e tinha muitas pessoas conhecidas aqui. Ai, como que você veio? Ai, é porque eu vi a Sabrina. Então, assim, foi bem legal nesse dia. A gente vai levando as pessoas muito mais pelo próprio exemplo. Sim. Do que só pela nossa fala, né? Exatamente. E aí, até nas minhas redes sociais, eu não tenho problema de falar o que acontece na minha terapia. Quando eu saio, às vezes eu comento algo que a gente conversou na terapia, e eu recebo algumas mensagens assim de amigas: mulher, eu faço terapia com a tua terapia. É verdade, porque todo ser humano que evolui, Sabrina, ele ajuda uma comunidade a evoluir. A gente tem que entender que nós, buscadores, as pessoas que estão buscando essas melhorias, esses auxílios, elas têm a humildade do aprendizado, que eu acho que é muito importante, né? Eu falo muito que só faz terapia quem é bem corajoso, porque também tem dias que você escuta coisas que você não queria ouvir, tem dias que eu mexo em feridas que talvez você achava que não deveria serem questionadas ou reposicionadas. A gente trabalha muito esse lugar do julgador, do julgamento, né? Muitas vezes a gente traz uma opinião para a terapia e o meu papel é questionar e desconstruir o porquê você tem aquele olhar, né? A Sabrina passou por um movimento muito dolorido esse ano também com a perca do pai, mas eu acho que a terapia trouxe para ela um olhar sobre outras coisas que tinha para ver com essa saudade do pai. Não só olhar para a saudade, mas refletir sobre o impacto positivo que aquilo poderia ter na sua vida. Tanto é que a gente falou muito, a morte precisa lembrar a vida. E aí eu vejo que a Sabrina entendeu isso, de viver a vida mais intensamente e não pegar esse movimento de dor que aconteceu, que é natural, que faz parte, que inclusive você sabe que durante esse processo eu incentivei várias vezes você a viver a tristeza,
Sim. Se não ser uma coisa que você precisa estar bem e se divertir no momento que você está triste. A gente também não precisa romantizar porque a pessoa faz terapia como se ela tivesse que estar sempre bem para tudo, ou como se ela nunca mais discutisse com ninguém, ou como se ela nunca mais ficasse triste. A gente precisa ser o que sente exatamente na hora que é para sentir. O que é errado é a gente tirar a dor daquele momento e ficar levando ela para outro lugar. Mas naquele momento o seu direito era de sentir a dor. Só que hoje eu vejo que você tem a saudade madura, que é aquelas, eu sinto falta, faz parte, mas assim, eu estou aqui. E é muito também bonito você ver que você também deu esse exemplo. Acho que a sua família toda deu esse exemplo, né? Dessa parte da vida. Eu digo que eu passei 2 lutos muito próximos, né? Um foi o divórcio e o outro foi a perca do meu pai 9 meses após o divórcio. Eu não sei o que teria sido de mim sem a minha terapia, sem a minha espiritualidade. Realmente, assim, foram 2 baques muito grandes, muito próximos, mas a gente trabalhou bem isso na terapia, que a Poli sempre me dizia que eu precisava me basear pela vida e não pela morte, que eu precisava sentir a tristeza, o luto, e sinto, ainda é muito difícil, mas que eu precisava continuar, viver e me curar, né, nesse processo. Eu acho que é muito sobre agora você ter o direito de ser só Sabrina. Sim. Sabe? Sem ter que ser o que alguém está esperando. Sem ter que ser a pessoa que, por exemplo, já tinha épocas que as pessoas ainda esperavam a sua tristeza. E aí a pessoa tem que ficar numa cena de que, eu perdi meu pai, agora eu não posso mais estar aqui rindo, ou não posso ir ali. Sair, né? E também é sobre isso. As pessoas colocam a gente em determinados lugares e a gente é que tem que se dar a liberdade de sair deles. Ou seja, até a caixinha da dor. Tipo assim, não, agora a Sabrina não pode. O que é isso? Ela tá rindo, se divertindo com as amigas, tá errado. Gente, porque uma coisa não anula a outra. Eu estar com saudade de quem eu perdi não é sobre eu não poder sentar aqui e conversar com uma amiga minha e rir, ou fazer uma coisa que é saudável para mim. A gente também tem essa coisa de aprender a lidar com a pressão que vem sobre quem você tem que ser, né? Sobre qual é o estereótipo que se tem sobre, agora você tá passando por isso, é muito errado você fazer aquilo. A gente às vezes tem que bancar até essa autonomia de lidar com o julgamento das pessoas, e eu sei que você passou por isso também. Eu ouvi alguns comentários do tipo, eu não acho certo ela sair porque ela perdeu o pai tem 2 meses. E aí, que bom que eu estava fazendo terapia, porque eu sabia que o fato de eu estar saindo, me divertindo com as minhas amigas, não anulava a saudade que eu estava sentindo do meu pai, ou da tristeza que eu sentia em determinados momentos. Porque existiam dias mais difíceis, dias e momentos, dias. Exatamente. Né? E tá tudo bem. E aí, como você disse, Polly, a gente não precisa estar bem todos os dias. A gente precisa sentir, ser o que a gente sente em determinados dias, né? E existem dias que eu saio da terapia, eu não consigo postar mais nada, porque eu saio, eu fico refletindo ali, perco as minhas estrelinhas douradas, né? A gente brinca que tem semana que eu ganho estrelinha e tem semana que eu perco estrelinha. Então, assim, é muito isso. Não é ser perfeito ou estar bem todos os dias. Tem dias que eu saio do sério, dificilmente, mas tem dias. Existem dias, sim. Mas eu procuro ter essa vida mais passiva e não me basear pela expectativa que o outro está criando em mim. Eu sei quem eu sou e eu entendo hoje quem eu sou e onde eu quero chegar, o que eu quero para minha vida, o que eu não quero mais. Isso, acho que um exemplo para a gente finalizar que a gente pode dar é sobre os limites que você aprendeu a colocar, né? Os nãos, né? Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Muito problema, porque eu tinha essa questão, eu acho que de certa forma era uma dependência emocional, de sempre dizer sim, estar ali pronta para atender os pedidos das pessoas. Ainda tenho muito a avançar em relação a isso, mas já tenho progredido, né? Até quando eu for para algum lugar, eu chego, Polly, hoje eu consegui dizer muitos não, foi bem legal. Isso, se posicionar, agora que tá nessa fase da paquera também, as mulheres têm a gente tem uma cultura muito grande de estar a serviço do masculino, né? Então, assim, ter esse posicionamento é algo desbravador, não é algo que todas as mulheres fazem isso, não, a grande maioria elas estão ali como que à disposição dos homens.
Então, quando você bota limite, quando você é a sua própria prioridade, você está sendo 1% da população. E eu falo muito para a Sabrina isso. Sabrina, você está se destacando por você, porque você está acreditando que agora você merece se abrir, mas de uma nova forma, de uma forma onde você também tem algo para cobrar, onde você também tem algo para entender o que é que você quer ou não daquilo ali. É isso aqui que eu quero? Não, olha, não é isso aqui que eu quero, tá tudo bem, você segue pro seu lado, eu sigo pro meu. E essa fala também, gente, ela é muito difícil, porque é como se hoje a gente vivesse numa comunidade onde as mulheres, quando chegam um bom pretendente, não estamos falando aqui que você não é uma mulher que não atrai bons pretendentes, mas você tem suas premissas, você tem coisas que fazem diferença para você. Sim. Então, às vezes a gente tem que lutar até sobre as amigas acharem que a gente não pode despachar aquela pessoa. Isso é algo muito importante para a gente falar aqui nesse lugar de Sim. fala, porque não é todo lugar que vai estar falando dessa forma, dizer assim, você tem direito de não querer aquela pessoa que é perfeita para muita gente. E eu encaro muito isso aqui no processo terapêutico e acompanho muitas mulheres, porque eu sei que existe também essa pressão do tá escolhendo demais, ou vai ficar sozinha porque é muito exigente. E é uma fala que a gente precisa ser realista e dizer que sim, existe essa opressão sobre o feminino, mas eu tô muito feliz. E quero pedir para a Sabrina deixar um recado para as mulheres que tiveram um relacionamento ruim, que são pessoas como a nossa história. E o que você acha que hoje você pensa e sente a respeito do seu futuro? O que você está esperando aí? Bom, eu queria primeiramente deixar um recado para as mulheres que busquem esse autoconhecimento, o amor próprio, porque quando você está bem consigo mesma, tudo flui, né? E você encontra o equilíbrio na sua vida e você abre o precedente para encontrar coisas boas, amores bons, bons relacionamentos, até ciclos de amizades. Seu ciclo de amizade melhora em relação a isso. E é isso. Gente, foi muito bom esse papo de hoje. Estou muito feliz. Obrigada, Sabrina, por esse momento aqui. Que esse ano a gente siga aí por muitas e muitas terapias e cafés com conhecimentos e café com rosas. Não nos abandone nesses cafés. É isso.